Oi pessoal, vou falar nesse vídeo especificamente sobre o controle incidental, difuso, concreto no âmbito do Supremo Tribunal Federal. No vídeo passado, eu já falei para vocês sobre as características do controle difuso, aquele que é realizado em qualquer tribunal, ou por qualquer juiz ou qualquer tribunal, em qualquer instância, no curso de qualquer processo. Isso também acontece no âmbito do Supremo Tribunal Federal, gente. O STF, ele julga não só ações de controle concentrado, tipo ADI, ADPF, ADC, etc., mas como julga também processos normais, tipo mandado de segurança, habeas corpus, recursos extraordinários, recursos ordinários. O STF julga ações penais. Então, o STF ele tem uma série de competências para além do controle concentrado. E pode ser que no julgamento desses outros processos, tipo no mandado de segurança, tipo numa ação penal, tipo num recurso ordinário ou extraordinário, no mandado de injunção, pode ser que o STF seja chamado a se manifestar sobre uma questão de inconstitucionalidade, né? Em algum caso concreto que o STF pegue para julgar, uma das partes suscite o controle incidental, né? Suscite uma questão de inconstitucionalidade. E para o STF resolver essa lide, resolver esse caso concreto em seu mérito, ele precisa, antes disso, resolver essa questão incidental do controle, certo? E aí, a questão é quais vão ser os efeitos dessa decisão do Supremo Tribunal Federal em controle difuso. E aí, gente, é o seguinte, para a doutrina, e aí você vai encontrar isso no livro do Adbulos, você vai encontrar isso no livro da Ana Paula de Barcelos, do Luiz Roberto Barroso, você vai encontrar que quando o STF faz controle difuso, do jeito que os tribunais fazem, a decisão, do jeito que um juiz de primeiro grau faz e tal, quando o STF recebe uma questão de controle difuso para julgar, essa questão só vai valer naquele caso concreto. O STF só julga com efeitos erga omnes e vinculantes nos casos de controle concentrado. Quando o STF recebe uma questão de controle difuso, ele deve julgar valendo apenas para aquele caso concreto, afastando a incidência da norma e aplicando, né, naquele caso concreto, valendo apenas inter partes. E o artigo 52, inciso 10 da Constituição, confirma isso que eu estou dizendo para vocês, ao dizer que quando o STF julga uma ação, quando o STF faz controle difuso, deverá comunicar ao Senado Federal, e o Senado Federal poderá fazer uma resolução, certo? E através dessa resolução, o Senado estende de modo erga omnes os efeitos daquela decisão do STF em controle difuso, certo? Então, veja, o STF julgou controle difuso, essa decisão, como é controle difuso, né? Controle incidental, só vale entre as partes, porque foi a partir daquele caso concreto que chegou até ele, um mandado de segurança, uma ação penal, um habeas corpus, sei lá. E aí o STF envia para o Senado, e o Senado, se quiser, que não é obrigado a fazer, poderá criar uma resolução com base no artigo 52, inciso 10 da Constituição, e estender os efeitos dessa decisão do STF para todo mundo, né? Colocar efeitos erga omnes em uma decisão do STF que foi prolatada em controle difuso. E assim, gente, é como a doutrina vem entendendo, e é como está lá no artigo 52, inciso 10 da Constituição, tá? Só que o STF, às vezes, tem mania de superpoderes, né? E aí o STF vem lançando cada vez mais uma teoria que é chamada de teoria da abstrativização do controle difuso. Se você estiver anotando, é importante você anotar o nome dessa teoria, tá? Teoria da abstrativização do controle difuso. Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal entendem, como Gilmar Mendes, Eros Grau, que não há necessidade dessa resolução do Senado para dar efeitos erga omnes a uma decisão em controle difuso do STF.
Para esses ministros, esse artigo 52, inciso 10, é inútil, é obsoleto. No livro do Gilmar Mendes, no curso de Direito Constitucional, você encontra exatamente essas palavras. Ele dizendo que acha que é inútil, obsoleto, etc., esse negócio de mandar para o Senado. Para esses ministros, o próprio STF pode dar efeitos erga omnes e vinculantes a uma decisão que ele, STF, prolatar, mesmo que tenha sido uma decisão em controle difuso, certo? Com isso, gente, com esse entendimento, o STF está dando efeitos erga omnes e vinculantes a uma decisão que deveria ter efeitos apenas interpartes, porque foi uma decisão em controle difuso, certo? Por isso que é chamado de teoria da abstrativização do controle difuso. O STF está tornando abstrato, ou seja, com validade geral para todo mundo, uma decisão que deveria ter apenas efeitos interpartes porque faz parte do controle difuso. Essa teoria, gente, ela confirma, ela aumenta poderes para o Supremo Tribunal Federal, porque veja, o STF, quando é que o STF pode dar efeitos erga omnes e vinculantes? Quando ele faz controle concentrado, né, julga uma DPF, uma ADI e tal. Quando ele julga mandado de injunção, mas porque a lei do mandado de injunção permite que ele utilize aquela teoria concretista geral, que eu já expliquei para vocês. Então, o STF, quando julga a teoria concretista geral, né, faz uso, né, da teoria concretista geral em mandado de injunção, ele também está estendendo os efeitos da decisão de modo erga omnes, mas isso porque a lei permite, né? Quando julga recursos extraordinários, tem a questão da repercussão geral, né, que acaba dando efeitos gerais, né, nos recursos extraordinários que chegam até ele. Então, e por meio também das súmulas vinculantes, quando o STF cria uma súmula vinculante, cria, né, de modo erga omnes e vinculante. Então, cada vez mais estão sendo criados mecanismos para o STF estender os efeitos da sua decisão para todos. Súmula vinculante, recurso extraordinário, mandado de injunção adotando a teoria concretista geral e as ações de controle concentrado. Mas o STF, alguns ministros do STF, vêm entendendo que mesmo decisões em controle difuso que o STF faz, ele, STF, poderia dar efeitos erga omnes e vinculantes também, adotando a chamada teoria da abstrativização do controle difuso. Entendendo, né, que esse artigo 52, inciso 10, que está lá expresso na Constituição, seria obsoleto e seria desnecessário. Que seria assim, a própria decisão do STF teria o condão de dar efeitos erga omnes, não precisaria passar pela resolução do Senado. E aí, gente, um caso polêmico que aconteceu sobre esse assunto foi o caso do julgamento do habeas corpus 82959 de 2007. Tá? Rapidamente aconteceu o seguinte: uma pessoa foi presa porque cometeu um crime hediondo, tá? E até então, até 2007, eu acho que sim. Deixa eu só ver aqui, até quando foi. Só confirmar. Tá, 2007, desculpa. Até 2007, não podia haver progressão de regimes para quem cometesse crime hediondo. Era vedado pela lei dos crimes hediondos, a lei 8072 de 90, certo? Então, era vedada a progressão de regime. Uma pessoa, lá no Acre, foi presa porque cometeu um crime hediondo e era um bom preso e tal, não sei o quê. O seu advogado pediu, foi, sei lá, impetrou um habeas corpus pedindo a progressão de regime e alegando, em sua defesa, que a vedação da progressão de regime era inconstitucional, violava a dignidade humana, não sei o que lá. E aí fez a argumentação porque seria inconstitucional a vedação da progressão de regime para quem cometia um crime hediondo. Aí, o STF, na época, entendeu, esse habeas corpus chegou até o Supremo Tribunal Federal, certo? E o STF mandou liberar esse cara, fazendo controle difuso, certo? Dizendo o quê? De fato, essa lei que veda a progressão de regime
para quem comete crimes hediondos, essa lei ela viola a Constituição. Só a gente que o STF fez isso julgando um habeas corpus de um fulano de tal, certo? E quando o STF fez isso, ele fez controle difuso, valendo apenas entre as partes do processo, certo? E o cara foi liberado. Só que isso gerou uma repercussão enorme. E gerou notícia. Então, os presos, tudinho por crime hediondo, começaram a impetrar habeas corpus com base na decisão daquele cara sortudo que tinha conseguido lá no STF a liberação. Começaram a impetrar habeas corpus, né? Até que um juiz lá no Acre botou na porta da sua sala um aviso de tanto habeas corpus que ele estava recebendo nesse sentido, botou foi um aviso dizendo que a decisão do STF só valeu naquele caso concreto, que ele, juiz lá do Acre, não é obrigado a seguir uma decisão do STF, porque ela não tem efeitos erga omnes. Ele, juiz de primeiro grau, pode julgar da forma como quiser, porque essa decisão do STF foi em um habeas corpus isolado, não foi em decisão de controle concentrado, não tem efeito erga omnes, vinculante, não sei o que. Então, ele, juiz do Acre, não era obrigado a seguir a determinação do STF. A Defensoria Pública ajuizou uma reclamação, a chamada reclamação 4335, tá? Lá no STF. Essa reclamação ficou bem conhecida, dizendo assim: ei, STF, o juiz de primeiro grau está desobedecendo um entendimento seu. Porque a reclamação ela pode ser utilizada justamente para isso, né? Para quando os juízes dos tribunais inferiores do STF tiverem desobedecendo uma decisão do STF, né? Só que foi uma decisão de controle difuso. Aí justamente a discussão sobre essa questão da teoria da abstrativização do controle difuso. O STF recebeu essa reclamação, essa 4335, e foi analisar. Rapaz, essa nossa decisão aqui nesse habeas corpus, ela tem caráter erga omnes vinculante, porque foi a gente que deu essa decisão, ou ela tem caráter só concreto entre as partes, porque é uma decisão de controle difuso. Aí foi a discussão sobre essa tal da teoria da abstrativização do controle difuso. No fim das contas, tá certo? Nessa reclamação, acabou vencendo o voto dos ministros no sentido de que, rapaz, esse habeas corpus só vale no caso concreto. Essa decisão só vale entre as partes, só vale para aquele cara que conseguiu a liberação. A gente, STF, não tem poder de dar efeitos erga omnes para uma decisão que foi feita em controle difuso, mesmo tendo sido a gente que fez essa decisão. Precisa, né, do artigo 52, inciso 10 da Constituição, ou seja, do Senado Federal fazer uma resolução para estender os efeitos erga omnes para ficar valendo para todo mundo. E aí, acabou vencendo, né, digamos assim, essa posição, né, esse entendimento de que o controle difuso no Supremo Tribunal Federal precisa, né, da resolução do Senado para dar efeitos erga omnes para essa decisão. E aí, no final das contas, o STF acabou editando, né, uma súmula vinculante para dizer que a vedação da progressão de regime era inconstitucional, depois isso foi alterado por lei, enfim, resolveu o problema, tá? Mas não resolveu pela decisão do STF em si naquele habeas corpus, resolveu por meio de uma súmula vinculante e depois por uma alteração legislativa, tá certo? O fato é que nessa decisão da reclamação 4335 ainda prevaleceu a tese de que o controle difuso, mesmo quando realizado pelo Supremo Tribunal Federal, só tem efeito entre as partes, só vai valer naquele caso concreto, ou seja, naquele habeas corpus daquele fulano de tal. Para o STF dar efeitos erga omnes e vinculantes, ele tem que julgar uma ação de controle concentrado ou fazer uma súmula vinculante, tá certo? Ou, né, como eu disse, no caso de um mandado de injunção, adotando aquela teoria concretista geral, né, no caso do recurso extraordinário, através da repercussão geral. Enfim, gente, essa confusão toda, isso foi em 2007. Depois disso, tem crescido a tese da teoria da abstrativização do controle difuso, né? Uma tese que vem crescendo no sentido de que o STF pode sim, mesmo em controle difuso, prolatar efeitos erga omnes e vinculantes, mas me parece que isso foge, extrapola um pouquinho
os limites de atuação do Supremo Tribunal Federal, já que o artigo 52, inciso 10, é claro ao dizer que precisa dessa resolução do Senado para estender os efeitos de modo erga omnes, tá certo? Para uma decisão do STF em controle difuso. Bom, gente, também é um tema super interessante para discutir em monografia, tá? Se você tiver interesse sobre essa temática, eu sugiro, né, como um bom tema para pesquisa, tá? Bom, e aí encerramos sobre controle difuso. E aí, na próxima semana, a gente fala sobre controle concentrado, sobre ADI, e aí a gente segue o conteúdo, tá certo, gente? Boa tarde.